Olá, meus queridos, graça e paz, que Deus seja louvado nesse dia. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas e nós estamos aqui juntos caminhando pela palavra através dos capítulos 10, 11 e 12 de 2 Samuel. E hoje a história nos leva para um dos momentos mais intensos de Davi. Aqui a gente não vai ver apenas vitórias, nós vamos ver decisões e consequências. E também um Deus que não desiste de tratar o coração de quem Ele ama. Porque a verdade é essa, não é nas guerras que Davi mais corre perigo, é quando ele baixa a guarda. No capítulo 10, vemos algo muito bonito no início. Davi ele se lembra da bondade que havia recebido e decide agir com honra. Assim como ele valorizou profundamente a aliança que teve com Jonatas, honrando essa amizade, estendendo graça ao filho dele, que foi Mefibosete, como nós vimos no último capítulo, agora ele quer fazer algo parecido com Hanum, filho de Naás, rei dos Amonitas, que também havia sido bondoso com ele. E Davi envia mensageiros para consolar Hanum pela morte de seu pai. Mas aqui entra uma lição muito importante para nós. Nós precisamos ter muito cuidado com os conselhos que nós ouvimos. E os conselheiros de Hanum distorcem completamente a intenção de Davi e dizem que aqueles homens não vieram para consolar, mas para espionar a terra. E Hanum, ouvindo as pessoas erradas, toma uma decisão desastrosa. Ele humilha os servos de Davi, corta suas barbas, rasga suas roupas e os expõe publicamente. Aquilo não era apenas uma ofensa, era uma provocação direta, uma declaração de guerra. E o custo dessa atitude foi muito maior do que qualquer prazer momentâneo de se impor. Hanum enfrentou consequências seríssimas. Milhares de homens fugiram, alianças foram quebradas, ninguém mais quis se unir a ele, ele foi derrotado na guerra e os sobreviventes acabaram submetidos a trabalho forçado. Outras cidades também sofreram o mesmo. Tudo isso por ouvir conselhos errados e agir com orgulho. Mais tarde, Davi e Joabe vão à guerra de novo. E eles enfrentam ali dois exércitos ao mesmo tempo e vencem. Por quê? Porque eles estão na dependência de Deus. Davi continua sendo um homem de batalha em nome de Deus, em favor de Deus e segundo os propósitos de Deus. Mas então, chegamos no capítulo 11 e o cenário muda completamente. O texto começa dizendo: na primavera, época em que os reis saem para a guerra, e Davi não foi para a guerra. Davi fica. Davi foi para Jerusalém. Não, Davi fica em Jerusalém. E aqui está um alerta profundo para nós. Mente vazia, lugar errado, rotina fora de propósito, são ambientes perigosos, especialmente para quem lidera. Os perigos que deixam ali líderes vulneráveis ao pecado incluem solidão, privacidade excessiva, falta de prestação de contas e a oportunidade de exercer autoridade sem limites. E depois de tantos capítulos, vivendo vitórias, andando de glória em glória, agora nós vemos uma queda que não começou grande, mas começou com um olhar. Davi vê Batseba. Ele a deseja, ele manda chamá-la e ele se deita com ela. E o pecado acontece. E disso acontece da Batseba engravidar. E logo começa uma sequência perigosa, porque um pecado sem arrependimento gera outros quase que automaticamente. E nesse caso gerou engano, hipocrisia, mentira, traição, homicídio e até o envolvimento de outros, como Joabe. Davi chega a quebrar vários mandamentos sem perceber que estava entrando em uma espécie de areia movediça espiritual. Urias, marido de Batseba, era um dos 30 valentes de Davi. Era um homem fiel, íntegro e leal. E a atitude dele só expõe ainda mais o erro de Davi. Enquanto Davi estava em casa, confortável, Urias se recusa a ir para sua casa porque seus companheiros estavam na guerra. O contraste é forte. Por mais que Davi tenha dito para ele vir e descansar, a palavra nos mostra que a devoção de Urias evidencia ainda mais o erro de Davi. E Davi insiste em esconder. Ele manipula, ele tenta resolver do seu jeito, até chegar ao ponto de mandar Urias para a morte.
E aqui nós vemos que Davi começa a agir como alguém que se acha acima da lei de Deus. E Joabe se torna cúmplice disso. Davi oculta tudo dos homens, mas não consegue ocultar nada de Deus. E aqui nós vemos a graça de Deus se manifestando de uma forma confrontadora. Deus envia Natã. E Natã é uma dádiva para Davi porque ele teve amor suficiente para confrontá-lo. Ele conta uma história que toca o coração de Davi, porque Davi era um homem que já havia cuidado de ovelhas. E ele usa essa sensibilidade para revelar o pecado. E então, depois desse confronto, Natã olha para Davi e diz: você é esse homem. Davi poderia negar, poderia justificar, poderia endurecer o coração, mas ele faz algo que muda tudo. Pequei contra o Senhor. Sem negociação, sem desculpas, Davi se quebranta. E aqui nós aprendemos algo poderoso. Caminhar sem pecar não é o que define alguém como um homem segundo o coração de Deus. Mas saber confessar, se arrepender de verdade e voltar para uma relação aberta e sincera com Deus é importante. O Senhor perdoa Davi, mas há consequências. E é importante nós entendermos que ser perdoado e não sofrer consequências são coisas totalmente diferentes. O perdão restaura o nosso relacionamento com Deus, mas as consequências nos disciplinam, nos ensinam e nos mantêm humildes. Deus leva o pecado muito a sério. Ele diz que a espada não se afastaria da casa de Davi, porque aquilo que plantamos, colhemos. Davi não sofreria nas mãos de inimigos externos, mas dentro da própria casa. O filho adoece, Davi ora, jejua, se humilha, mas o menino morre. E Davi se levanta, agora adorando e seguindo. Porque há momentos em que Deus não muda a situação, mas sustenta o coração. E mesmo em meio a tudo isso, a graça de Deus continua. Batseba, que antes era esposa de Urias, agora é esposa de Davi e ela dá à luz novamente. E nasce Salomão. E a Bíblia diz algo lindo, que o Senhor o amou. Deus leva o pecado a sério, mas também leva a graça, o perdão e a cura espiritual muito a sério. Segundo Samuel, de 10 a 12, nos mostra um Deus que confronta, que corrige, que disciplina, mas também restaura. Um Deus que não ignora o pecado, mas também não abandona quem se arrepende. E Davi nos ensina algo essencial. Não somos chamados a ser perfeitos, mas a ser sinceros diante de Deus. E no fim, tudo isso aponta para Jesus. Porque Ele é aquele que não apenas expõe o pecado, mas oferece perdão completo. Aquele que nos encontra na queda e nos levanta com graça. Que hoje nós possamos vigiar o nosso coração, cuidar das pequenas decisões, não nos desviar do nosso lugar e, se errarmos, não fugir de Deus, mas correr para Ele. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. E nós vemos que ainda há graça, ainda há restauração e que Deus ainda escreve história mesmo depois dos nossos erros. Amém? Um grande abraço e até amanhã. E o meu convite, medite na palavra. Leia 2 Samuel de uma forma completa para que você possa desfrutar mais ainda, da presença do Senhor. De uma forma mais ampla, que essa palavra aí entre no teu coração em nome de Jesus.